Em 22 de junho de 2025, às 03h47, um maquinista russo estava a verificar o seu horário e não sabia que os ucranianos estavam a observar o seu comboio de combustível há 73 minutos. Drones modificados no valor de R$ 8.000 transformariam 840 toneladas de combustível diesel no mais recente espetáculo de fogos de artifício da Ucrânia em exatamente 94 segundos. Através de comunicações criptografadas, Starlink e operadores ucranianos da Unidade Especial de Elite Kabul 9 mantêm-se atentos às imagens térmicas a 35 quilômetros de distância, usando os seus drones de reconhecimento DJI Mavic personalizados para pintar com precisão o alvo. Não há engano na assinatura térmica. Enquanto os 12 vagões de combustível exibem ligeiras flutuações de temperatura que denunciam um alvo de alto valor para qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, o motor a diesel da locomotiva brilha incandescente a 47 graus Celsius contra a paisagem fria da manhã. No entanto, este não é um esforço improvisado. Uma rede de observadores partidários, usando iPhones criptografados, está a vigiar este comboio específico há 96 horas, de acordo com a inteligência de defesa ucraniana. Eles determinaram a sua velocidade normal neste setor quando partiria da estação de combustível de Rostov-on-Don. E mais importante, a janela de 20 minutos, durante a qual estaria mais longe da cobertura da defesa aérea russa. Para Moscovo, os cálculos são difíceis. Cada vagão de combustível transporta 70 toneladas de gasóleo, o suficiente para sustentar um batalhão de tanques russos durante 3 dias. 840 toneladas de combustível equivalem a 12 automóveis vezes 70 toneladas. 3 batalhões blindados operaram durante cerca de 10 dias. O resultado desses 10 dias poderá determinar se os russos terão sucesso ou se permanecerão ineficazes como ornamentos de jardim caros. O que é ainda mais assustador neste pacote de ataque é o seguinte: estes já não são os típicos drones DJI. Agora tem firmware experimental instalado por engenheiros ucranianos que aumenta o zoom digital para 56 vezes e a duração do voo para 45 minutos. Mais significativo ainda, combinaram a tecnologia de espectro, espalhado por salto de frequência, com equipamento de radiofrequência proprietário, o que permite 1.500 mudanças de frequência por segundo em várias bandas. A toupeira não pode ser capturada, portanto, é semelhante a jogar bate na toupeira, eletrônico. Essas toupeiras também se defendem ao contrário do jogo de carnaval. Uma ogiva modificada de 2,6 kg, em forma de PG-7IVL, é transportada por cada quadricóptero FPV construído na Ucrânia. Trata-se de um cone de cobre com 85 milímetros de diâmetro que concentra a energia explosiva num jato capaz de transformar 15 milímetros de aço russo em confetes a uma velocidade de 35.000 pés por segundo. Originalmente, a ogiva tinha como objetivo perfurar 500 milímetros de blindagem uniformemente laminada. É como tentar partir um ovo com uma marreta quando se está contra um veículo a gasolina. Sem saber que em 47 segundos, esta viagem de abastecimento regular iria mostrar por que é que a conquista da Ucrânia foi a pior ideia financeira. Desde que alguém comprou ações da Blockbuster, o comboio continua a passar pelo território ocupado a precisamente 45 km por hora. O quadro eletromagnético muda completamente às 03h48, quando o primeiro drone de ataque atinge a sua aproximação terminal. Os operadores de um sistema de guerra eletrônica russo, Elir-3, finalmente conseguem detectar os sinais eletromagnéticos que foram ensinados a procurar quando o equipamento ganha vida abruptamente. Num raio de 30 quilômetros, o equipamento montado num caminhão começa a transmitir sinais de interferência, gerando energia de radiofrequência suficiente para interferir com todos os telemóveis civis deste ponto até o próximo povoado. O Lir-3 não adota uma abordagem subtil. O primeiro é a interferência de banda larga, que é um ruído de alta potência,
enviado em várias bandas de frequência ao mesmo tempo, com a intenção de sobrecarregar qualquer receptor que esteja dentro do seu alcance. Quando isso não funciona contra a tecnologia de salto de frequência dos drones ucranianos, os operadores recorrem à interferência pontual, que concentra uma forte interferência nas bandas de 2,4 GHz e 5,8 GHz, comumente usadas por sistemas de drones comerciais. Quando a sua esposa tenta desligar a sua música ligando o aspirador, é como se ela quisesse desemparelhar a sua coluna Bluetooth para que não consiga ouvir nada. No entanto, os operadores ucranianos previram esta mesma situação. A tecnologia avançada de espectro, espalhado com salto de frequência utilizada no seu sistema, faz com que as tentativas de interferência russas sejam ridículas. É praticamente impossível para o Lear-3 bloquear e interferir no sinal, porque os drones mudam de frequência 1.500 vezes por segundo em 4 bandas diferentes ao mesmo tempo. Em um esforço para enganar os drones ucranianos e fazê-los pensar que estão sobre o Oceano Pacífico, os operadores russos intensificam seu ataque eletrônico, indo além da simples interferência de GPS para a falsificação de GPS. A maioria dos sistemas comerciais ficaria inoperante com esse ataque sofisticado. No entanto, estes não são drones TIMU. Giroscópios de estado sólido de precisão que identificam a diferença entre os dados do GPS e os padrões de movimento reais estão instalados dentro de cada drone de assalto ucraniano. Não são necessários satélites para as unidades de medição inercial. Eles usam as regras básicas da física para monitorizar qualquer mudança de direção e velocidade. Não é possível enganar os princípios de movimento de Newton ou algo semelhante, mas é possível falsificar sinais de GPS. O drone de ataque principal desenrola o que parece ser uma linha de pesca à medida que se aproxima do seu alvo. No entanto, esta linha transporta luz em vez de isco. Para os operadores, a 35 km de distância, o cabo de fibra ótica que se vê aqui mantém uma ligação digital perfeita. Os leitores podem agora perceber por que é que os operadores ucranianos optaram por isto em vez do controlo por rádio. As ondas de rádio podem ser bloqueadas, mas o vidro não. O núcleo da fibra é menor do que um fio de cabelo humano, medindo apenas 9 microns. A manutenção de taxas de transmissão de dados de 1,5 gigabits permite o transporte simultâneo de sinais de controlo, dados de telemetria e correções de GPS, bem como largura de banda suficiente para vídeo 1080p não comprimido. Não produz assinatura eletromagnética, o que é mais significativo. Em vez de receber orientação humana em tempo real, o drone parece aos sensores russos ser autônomo, um robô que opera de acordo com instruções pré-programadas. No entanto, a física não é uma instituição de caridade. Devido ao aumento de peso e volume causado pelo cabo de fibra ótica, são necessárias estruturas de drones maiores e motores mais potentes. Após cada voo, o piloto e o drone fazem uma conexão física que deixa um fio refletor que se torna aparente à medida que se acumula. Embora os operadores ucranianos estejam cientes de que terão de se deslocar após esta missão, o custo de garantir a conectividade é mínimo. Às 03h48, os drones de ataque ucranianos mantêm um excelente controlo, apesar de todas as bandas de frequência que o Lear-3 pode produzir estarem bloqueadas com potência total. À medida que os drones se movem a 160 km por hora em direção ao comboio de combustível, os controladores russos veem o seu equipamento caro não fazer absolutamente nada. O jogo de xadrez eletrônico acabou. A física acabou de usar o que é essencialmente um cabo de extensão muito longo para dar cheque-mate num sistema de guerra eletrônica de 5 milhões de dólares. Às 03h49, o carro de combustível número 4 é atingido com precisão cirúrgica pelo primeiro drone de ataque ucraniano. A carga em forma de PG-7 VL de 2,6 kg faz mais do que apenas explodir.
A 2.800 graus Celsius, vaporiza um buraco precisamente projetado através de 15 milímetros de aço, transformando instantaneamente 70 toneladas de diesel numa bola de fogo em expansão, que avisa qualquer pessoa num raio de 20 quilômetros para evitar o pântano na Ucrânia. No pior cenário possível para os russos, porém, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. O jato não apenas penetra na parede de aço do carro, a gasolina, mas também derrete o metal e o empurra para longe como uma faca quente na manteiga. O combustível dentro do carro vaporiza instantaneamente, causando uma onda de pressão que destrói a integridade estrutural do veículo antes que ele tenha chance de vazar. A temperaturas superiores a 4.000 graus Celsius, a explosão rasga o interior do automóvel número 4. No entanto, os sistemas de ventilação integrados entre os carros a combustível, algo que os engenheiros soviéticos nunca previram, são a fonte da destruição real. O que se destinava a equalizar a pressão durante as operações de carregamento está a ser destruído. Os carros 3 e 5 foram incendiados pelos vapores de combustível em menos de 20 segundos, combinando 3 alvos distintos num único incêndio enorme. Quando o segundo drone de ataque se aproxima do carro número 8, os membros da tripulação russa finalmente o notam. A reação é instantânea e totalmente ineficaz. Tiros de 5,45 mm são disparados por espingardas de assalto AK-74 contra um alvo que viaja a 160 km/h e navega em 3 dimensões. É como montar um touro mecânico e tentar atirar num beija-flor com uma espingarda. O operador mantém o controle, apesar das manobras descontroladas e intrusivas do drone causadas pelo disparo de armas pequenas. Entretanto, a carga explosiva do primeiro drone decide mostrar que a engenharia ucraniana nem sempre é perfeita. O carro número 4 é destruído, mas não totalmente, uma vez que a ogiva detona apenas parcialmente, em vez de atingir a penetração limpa que se esperava. O operador toma uma decisão em frações de segundo, que é tão inteligente quanto louca, enquanto observa através de um vídeo de fibra ótica cristalino. Usando o próprio drone como um dispositivo incendiário, ele direciona os destroços em chamas do drone diretamente para o combustível derramado. Então a física entra em ação de maneiras inesperadas. Com correntes de convecção térmica, produzindo correntes ascendentes e descendentes com velocidades de vento que ultrapassam os 60 km/h, o enorme incêndio produz seu próprio sistema climático. À medida que se aproxima do automóvel número 11, o terceiro drone de assalto se vê lutando contra rajadas com força de furacão provocadas pelo sucesso de sua própria missão. No entanto, quando o fio de fibra ótica do segundo drone fica preso em um poste de sinalização ferroviária, restringindo seu alcance a 30 metros, os problemas pioram. Agora o operador deve tomar uma decisão impossível. Ou tenta um ataque preciso enquanto está preso como um ioiô voador, ou abandona o ataque e perde meses de preparação. Ele decide pela segunda opção. As 840 toneladas de massa rolante não param quando o maquinista usa os freios de emergência. No entanto, a queima de inúmeros veículos a combustível a temperaturas que podem derreter cobre não é uma situação comum. O comboio imóvel simplesmente se tornou um alvo mais fácil. Os padrões de convecção criados pela enorme chama, em que o vagão número 4 se transforma, fazem com que os ataques restantes se transformem em colisões aéreas. Enquanto alinha o seu tiro no vagão número 8, o segundo operador de drone luta contra tiros de armas pequenas, rajadas de vento e tensão nos cabos. Ele aprenderá em 33 segundos que atingir o alvo nem sempre é o aspecto mais difícil da guerra de precisão. Tudo o resto está em chamas quando ele o atinge. O terceiro operador de drones luta contra as correntes de convecção que se elevam dos vagões em chamas por volta das 03h50.
Enquanto pequenos traçadores de armas passam voando pela sua câmera como vagalumes enfurecidos, a turbulência do vento da coluna térmica faz com que a sua aproximação seja desviada em 15 metros, exigindo uma correção de rota de última hora. No entanto, o fogo produz algo muito diferente do vento. Enquanto o calor confunde os sensores infravermelhos, as enormes partículas de fumo do fogo dispersam os designadores a laser e prejudicam a mira óptica. Navegando por um ciclone autogerado de gases superaquecidos, usando apenas assinaturas térmicas, o operador está efetivamente a voar às cegas. A degradação da bateria apresenta um novo problema para o quarto operador de drones. Ele tem 90 segundos para atingir o seu objetivo e o seu quadricóptero está a mostrar 18% de energia restante. Estes drones foram concebidos para serem duráveis por especialistas ucranianos, mas combater a resistência do vento, causada pelas correntes de ar quente, esgota as baterias mais rapidamente do que qualquer um poderia prever. O seu drone cairá inofensivamente no campo, se ele não conseguir chegar à locomotiva numa única tentativa. Aproximando-se do automóvel número 8, como um falcão amarrado a uma corda, a mergulhar sobre a presa, o segundo drone continua a lutar com o cabo de fibra óptica em que ficou preso. Os cálculos da velocidade térmica são afetados pela tensão do cabo, mas o operador compensa isso com sua habilidade de voo. Ele tem exatamente 3 segundos para modificar o arrasto do cabo antes da colisão, a uma velocidade de aproximação de 60 metros por segundo. Momentos depois, os ataques ocorrem simultaneamente. O drone número 2 colide com o carro número 8, e o drone número 3 vai atrás do carro número 11. Em milésimos de segundo, suas cargas moldadas explodem. Duas explosões distintas combinam-se numa única detonação prolongada devido à interferência construtiva ondas de pressão que se intensificam em vez de se cancelarem, causada pela sobreposição das zonas de explosão. No entanto, é o que se segue que causa a verdadeira destruição. A própria infraestrutura ferroviária começa a ser afetada pelos incêndios em curso que agora atingem temperaturas de 1.200 graus Celsius. Sob tensões térmicas 300% superiores aos padrões de engenharia, os carris de aço destinados a locomotivas de 60 toneladas começam a dobrar-se. A infraestrutura de transporte outrora precisa é agora uma escultura de metal retorcido que pertence a um museu de arte moderna. O último ataque da missão contra a locomotiva é realizado pelo quarto drone, que tem 8% da sua carga restante. Não há margem para erros por parte do operador. Uma peça de material circulante no valor de 2,4 milhões de dólares sobreviverá para transportar gasolina adicional amanhã se este tiro falhar. Mesmo que os vagões de combustível sobrevivam, este comboio nunca mais voltará a circular, devido à forma matematicamente precisa, como a carga moldada PG-7VL rasga o bloco do motor. A história do ponto de vista econômico é ainda mais convincente. 840 toneladas de combustível, avaliadas em mais de 600 mil dólares, 3 semanas de interrupção no abastecimento que afetaram 3 batalhões blindados e 8 mil dólares em drones comerciais modificados em comparação com 2,4 milhões de dólares em material circulante destruído. Nem mesmo as principais empresas de hedge de Wall Street obteriam um retorno sobre o investimento de 30.000%. Fundamentalmente, este foi um sucesso do pensamento sistêmico, resultado da integração da flexibilidade da missão do controlo de voo, baseado na física da análise de sinais e do reconhecimento. Os cabos de dados de fibra óptica e as ligações criptografadas Starlink combinaram-se para formar uma espécie de ecossistema de ataque remoto de precisão, difícil de igualar pela maioria das forças tradicionais. Uma compreensão sofisticada das situações de guerra eletrônica foi demonstrada pela decisão particularmente estratégica de empregar drones guiados por fibra óptica.
Eles evitaram completamente o problema, cortando a ligação de RF, em vez de tentar superar os dispositivos de interferência russos com uma saída de RF mais potente, um desafio que a Ucrânia provavelmente perderia. A definição de assimetria bem-sucedida é este tipo de pensamento lateral. A Ucrânia agora emprega precisão para derrotar a massa russa, assim como os soviéticos usaram a quantidade para derrotar a precisão da OTAN. No entanto, o impacto mais profundo é logístico. Embora a destruição de 840 toneladas de combustível pareça ser um sucesso isolado, na verdade marca uma paragem crucial no ritmo operacional da Rússia. Nas áreas de combate, os comboios de combustível apoiam as unidades de engenharia, a mobilidade, o aquecimento e o apoio aéreo, além de manter os tanques em movimento. A Ucrânia criou dúvidas, obrigou ao redirecionamento de recursos e talvez tenha adiado várias operações na linha da frente com este único ataque. Além disso, as forças russas sofrem efeitos psicológicos. O planeamento operacional torna-se mais cauteloso e ansioso devido ao conhecimento de que os comboios de abastecimento, especialmente aqueles localizados em áreas distantes na retaguarda, são suscetíveis a ataques direcionados. Comboios anteriormente autoconfiantes agora precisam levar em conta a detecção por drones, janelas de vigilância e possíveis emboscadas. Isso reduz a largura de banda do comando e retarda os ciclos de planeamento, o que em conjunto pode tornar brigadas inteiras menos eficazes. O aspecto econômico é igualmente notável. A capacidade da Ucrânia de equipar sistemas de baixo custo e alto impacto fornece um modelo para futuras operações militares sob restrições orçamentárias, em um mundo onde os preços da defesa estão a aumentar. Isso pode ser visto como um plano de ação para uma dissuasão eficaz por nações como a Estônia, Taiwan ou Finlândia, que têm alta capacidade tecnológica, mas poucos recursos. Drones modificados e ligações de fibra podem alcançar resultados estratégicos comparáveis a 1/10 do custo de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Então, por que gastar milhares de milhões com eles? Essa estratégia, que analistas de defesa já apelidaram de letalidade amarrada, envolve aceitar conscientemente limitações físicas ou de software em troca de maior precisão, controle e discrição. Do ponto de vista das comunicações estratégicas, essa ação também deixa bem claro para a comunidade mundial que as forças ucranianas são proativas em vez de reativas e são capazes de incorporar sofisticadamente tecnologia comercial em tarefas difíceis no campo de batalha. Transforma a história de uma defesa de David contra Golias em algo muito mais sofisticado. Uma demonstração de inteligência, de combate e agilidade tecnológica. A Ucrânia continua a aperfeiçoar este paradigma à medida que a batalha se prolonga, introduzindo melhorias não só nos drones, mas também nas ideias operacionais que lhes estão subjacentes. Missões futuras podem, por exemplo, empregar um comportamento de enxame, no qual vários drones trabalham juntos em tempo real, para sobrecarregar as defesas e produzir efeitos em camadas. Além disso, a verificação autônoma de alvos pode ser possível através do reconhecimento de objetos baseado em IA, o que reduziria o tempo entre a detecção e o ataque. Além disso, mesmo que muitos possam considerar esta operação como tática e pontual, a guerra com drones é inerentemente iterativa. Cada conquista orienta a construção subsequente, e cada revés ensina uma nova abordagem para a adaptação. O facto de um drone ter ficado com o cabo emaranhado, mas ainda assim ter cumprido a sua tarefa, demonstra tanto a flexibilidade do operador quanto a competência da engenharia. O futuro da guerra moderna está no trabalho em equipa entre humanos e máquinas, demonstrado aqui, que capacita os soldados por meio de sistemas interconectados e semi-autônomos em vez de substituí-los por robôs. O uso de plataformas tecnológicas civis pela Ucrânia é um aspecto dessa conquista, que muitas vezes é subestimado. A nação recupera a agência sobre a inovação e contorna processos de aquisição demorados, alterando drones comercialmente acessíveis. Os estados já não precisam de depender exclusivamente da assistência militar
estrangeira ou de empreiteiros de defesa, como demonstrado pelo conceito de defesa DIY. É possível combinar de forma rápida e moralmente componentes comerciais, conhecimentos de código aberto e talento local para desenvolver sistemas que estão prontos para o campo de batalha. Na verdade, muitos dos métodos criados durante esta missão também podem ser úteis para fins não bélicos. As técnicas de controlo por fibra ótica podem ser úteis para aplicações no espaço profundo, onde as ligações de radiofrequência são escassas para robótica de resgate de emergência ou para inspeção remota em áreas perigosas. Intencionalmente ou não, a Ucrânia está a demonstrar que a linha que separa a inovação militar da civil está a tornar-se cada vez mais tênue e que a tecnologia de dupla utilização está a tornar-se a norma e não a exceção. Naturalmente, nada disso implica que os drones sejam a única arma capaz de vencer batalhas. No entanto, eles alteram a curva de custos, mas mais significativamente alteram a perspectiva. Hardware caro não pode mais operar secretamente atrás de áreas supostamente seguras. As linhas de abastecimento não podem mais ser consideradas invulneráveis. Além disso, as forças militares convencionais já não podem ignorar a criatividade dos intervenientes assimétricos. Em muitos aspectos, este ataque com drones serve como uma espécie de pedra de Roseta para a guerra, no futuro, um ato de negação multifacetado baseado em inteligência e em sistemas executado por tropas ágeis, que não têm margem para erro, mas toda a motivação para inovar. É fácil imaginar versões ainda mais sofisticadas se a Ucrânia desenvolver ainda mais estas capacidades drones que utilizam balões aéreos, redes em malha para controlo descentralizado e até armas vagantes que podem utilizar dados de satélite em tempo real para ajustar as suas trajetórias de voo. O ritmo, a velocidade com que a Ucrânia consegue ajustar-se, reorganizar-se e reimplantar-se é mais importante do que a tecnologia. E eles estão a liderar essa frente, não apenas a sobreviver. Esse é o verdadeiro significado do fogo e do fumo. Evolução, não aniquilação. Por enquanto, adeus!